Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui de novo, bonitão. Toda quinta-feira tem Dicas do Didu. Se você se inscrever no canal, você é avisado, vale muito a pena. E você também pode dar um like, como falou meu neto Benjamin. Peça para o pessoal dar um like, porque o YouTube indexa melhor você. É o mundo atual da mídia digital. Então eu agradeço a sua audiência e vamos começar aqui. Eu começo com a Ana Luísa, que me escreveu falando: Didu, você mostrou o Cabral num dos vídeos aí de dicas do Didu, que eu achei o máximo e tal, e você uma vez comentou do Luiz Horta. Você também teve uma entrevista com ele, não teve? Então olha, como ela pediu, vocês vão aqui se divertir com o Luiz Horta. Dá uma olhada. Bem-vindo a mais um programa Celebre, a opinião independente que descomplica o vinho para você. Hoje nós vamos ter um programa excepcional. Você que está aí no conforto da sua casa, já abriu sua garrafinha, vai curtir o nosso programa. Sabe o que você vai saber hoje? O que harmoniza com o salmão com batata sauté. A Ana Rita está aqui e vai nos explicar qual é o vinho indicado. E a minha alegria hoje é redobrada porque eu estou aqui com o Luiz Horta, uma pessoa que vocês nunca mais vão ver no vídeo. Não viram antes e não vão ver depois. Espero não morrer hoje. Ele no blog, ele faz o melhor blog de vinhos que existe no Brasil. Vocês estão vendo aí o endereço do blog do Luiz Horta, o WordPress, que está passando aí embaixo. E o Luiz é uma pessoa de tanta competência, só que ele fica sempre atrás das câmeras. No blog dele, ele só aparece de costas. O pessoal do blog está adorando olhar o Luiz de frente, porque ele aparece de costas com o cachimbo. Ninguém sabe quem é o Luiz Horta. Luiz Horta, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, ouviu? Muito feliz de estar com você aqui. E você sabe que o nosso patrocinador enviou um vinho especial, com uma oferta para os nossos telespectadores, e é um vinho que eu sei que você gosta. Ramatiz, qual é o vinho que o nosso patrocinador ofereceu, Luiz Horta? Hoje nós temos um Paso Barrantes, um albarinho de Rias Baixas, de 120 por 98. Olha, não perca essa oferta, hein? Você pode comprar pelo telefone que a Expand vai entregar na sua casa. Basta discar para 0 operadora 11 4063 1526. Luiz Horta, que tal esse albarinho? Uma delícia. É? É, muito cítrico, muito mineral. Você já conhece? Vamos fazer um brinde? O brinde é olhando no olho, né? Tem gente que olha no copo para não quebrar o copo, mas nós somos amigos e traquejados nesse negócio, a gente olha no... Não, olha no meu olho, você olhou no copo. Luiz Horta, você já conhecia esse albarinho Paso Barrantes? Conhecia, muito bom. É mesmo? É um ótimo albarinho, feito pelo Marquês de Murrieta, na Galícia. É feito pelo Marquês de Murrieta, na Galícia? É. E esse vinho tem alguma coisa a ver com a Riesling? Uma vez me falaram uma história... Tem uma história poética que a ciência... como sempre, se chocando com a poesia. A ciência gosta de estragar a poesia, gosta de estragar né? a poesia, é. Foi com o Santo Sudário, todo mundo adorava o Santo Sudário, descobriu que tinha 500 anos. Que não é pouco tempo, né? Tá bem. E com o albarinho aconteceu isso também? 500 anos com aquele corpinho, tá bom. Pois é. Com o albarinho, parecia que era uma uva, se dizia em Portugal, porque como uma boa parte das uvas foram levadas pelos Santiago de Compostela está na Galícia. Na Galícia, exatamente. Então, eu tive em Santiago. É um caminho de peregrinação há mais de 1000 anos, né? E se dizia que alguns peregrinos alemães tinham trazido mudas de Riesling e plantado lá. E como albarinho, alba de branco e rinho de Rhein, Reno. É a branca do Reno. Branca do Reno. Alba Rhein que virou albarinho. Que virou albarinho. Inclusive está com essa garrafa de renana, né? A garrafa comprova um pouco a poesia. Essa Exatamente. Coisa a gente tem que olhar com outros olhos, não é verdade? Quer dizer, poderia ser. Só que aí fizeram aqueles testes de DNA e tal, não é, né?
Mas é uma uva, bom, é um vinho alemão, né? É um vinho alemão. Forma, tem algo de germânico nele aí. A Alvarinho da Espanha é a mesma da Alvarinho de Monções de Portugal, Exatamente, não é isso? é. Só que em Portugal eles colhem mais cedo, ela fica um pouco mais petilã, não é? E essas mais maduras... E curiosamente, ela evolui bem na garrafa, né? A gente toma fresco, porque é o ideal, mas já tomei Alvarinho. Olha que espetáculo de nariz, muito floral, muito gostoso. Olha, gente, é uma bela oferta, hein? Vocês sabem, o Luiz Horta, ele é o editor desse blog Glupt, e ele tem sempre informações, é uma coisa espetacular. Eu não sei como ele consegue fazer isso, mas você entra, a qualquer momento que você entra, tem uma novidade ali. É que eu não durmo. Você não dorme, Luiz? Não. E você tem uma gata que é assistente, a Frederica? Ela bloga também. Ela bloga? Eu soube que ela arrancou umas teclas e ela aprendeu a desligar o computador quando quer a sua atenção, é verdade? Que é todo dia, né? Que ela quer a minha atenção todo dia. Tá certo. Ô Luiz, como você faz para se informar dessa maneira? Não te dá um pânico? Eu tenho um pouco de angústia com a quantidade de informações que eu não sei, porque você consegue saber, porque você é mais inteligente do que eu e você então consegue pegar mais essas coisas. Eu fico em pânico, porque eu chego em casa, eu respondo meus e-mails, acaba avançando o horário de trabalho, né? Quando surgiu o computador, diziam que eu sou antigo, eu lembro disso, diziam que a gente ia trabalhar 4 dias, 3 dias por semana, porque eu ia produzir mais. Agora, às vezes, 11h30, meia-noite, eu estou respondendo um e-mail. A minha mulher fica uma fera comigo. Mas eu fico doente com a quantidade de informações. Se você puser lá no seu site, Alvarinho, no Google, você vai ver a quantidade de informação que você não sabe. E você fala, mas eu estou vivendo esse momento da história e não consigo saber isso. Como é que você lida com isso, Luiz? Mal, né? Como todo mundo. Eu fico angustiado de não saber tudo, mas não dá para saber tudo. Então, você não é mais inteligente. Eu não sou mais inteligente que você. Se eu fosse mais inteligente que você, eu teria um programa de televisão. Mas você faz os bastidores, que é muito mais difícil. E agora uma promoção exclusiva para você. A mano de R$ 38,00, você compra uma caixa, ganha 10%, 2 ganha 20% e 3 ganha 30%. Entregue na sua casa. Luiz, me conta como é que é o seu dia a dia com essa coisa da informação. Você escreve para vários lugares. Eu me lembro que um artigo seu foi que me ligou a biodinâmica, um artigo que você foi pioneiro na revista Gula em publicar um artigo sobre o Nicolas Joly. Não é verdade? Foi uma casualidade encontrar com ele, né? Porque eu fui para o Fórum de Vic, perto de Barcelona, e ele estava apresentando um painel de vinhos biodinâmicos, coisa que eu nunca tinha ouvido falar, nem nele, nem nos vinhos biodinâmicos. Então, foi uma grande novidade. Ele apresentou vinhos de outros produtores, o champanhe Celoso, que é um champanhe biodinâmico muito especial. E, enfim, foi como as coisas mais legais da vida, foi totalmente casual, né? Luiz, você sabe que eu tenho um vídeo, se você não se importar, um momento da minha vaidade, eu quero colocar aqui, porque o Nicolas Joly, quando ele veio ao Brasil recentemente, eu o convenci a fazer uma aula para os alunos onde o Ramatiz estuda em Porto Alegre e alguns produtores. E ele fez essa gentileza, não cobrou um tostão, e depois nós fomos jantar e eu fiz uma pergunta para ele. Eu queria que você visse isso, porque ele acabou na resposta fazendo um elogio para mim muito legal. Vamos ver? Sometimes you don't feel a little sad about the distance from your knowledge and the awareness from tell me, just for me. Because no, I feel that when I heard you, you know. No. For me, sadness comes when people are lost in technology. Like Michel Rolland, and are sure that the solution is there. Then I think it's a drama for what comes. But each time there is an interest. Each time you see people understanding something, it's for me a satisfaction. Yes, it is. Yeah, it is. You did your job. Oh yes,
I did my job and the other did their job. Yes, because the understanding is also a job. Yeah. Came as one light. Yes, and I mean, this is the feedback. Yeah. So if you talk with no understanding, there is no feedback. Yeah. And then it's a drama. Because you say, what is this? And the second thing, when you see someone who trusts you, for me it's a huge pleasure. Yes, it is. Yeah. That's for you. Não é bacana isso, Luiz? Você Muito. desculpe um momento de vaidade Não, aqui, não é nenhuma mas vaidade. ouvir esse elogio do Nicolas Joly me deixou muito feliz. Foi o seu entusiasmo que fez o Joly vir ao Brasil. E a vinda dele ao Brasil é fundamental, né? Ele agora Porque sabe ele que é um porta-voz disso, né? De vinho sem química. Isso. Você não prefere esses vinhos, Luiz? Porque é complicado, a gente toma tanto vinho Com tão certeza, legal, é. mas um vinho biodinâmico, quando bem feito, porque também, como em todos os outros produtos e outros vinhos, tem as coisas mal feitas, coisas que usam esse argumento mais para o marketing do que para a seriedade da coisa. Os biodinâmicos que eu provei, bons, eles são excepcionais, eles são delicados, eles têm mais complexidade, são mais longos, têm mais tipicidade. Eles realmente vendem a alma do povo que o Salvador Dalí costumava falar a respeito de terroir. Você não acha? E não te envenenam. Aliás, ia te falar sobre isso. Eu fiquei estarrecido quando o Joly me comentou que um estudo recente, isso ainda não veio à tona, um estudo recente de que o resíduo de pesticidas encontrado nos vinhos de Bordeaux seriam 500 vezes superiores aos encontrados na água da cidade de Bordeaux. Será verdade isso? Tem muita... Champanhe também tá... Você fez um de francês, agora... Champanhe tá muito contaminado o solo também, né? Porque eles jogaram pesticida com vontade, né? Agrotóxico em geral, né? Então, provavelmente, isso está passando para o vinho. Vinho é um produto agrícola, no final das contas. Né? É verdade. É uva, né? É uva, exatamente. Saiu do solo. Saiu do solo. Né, que recebeu aí um monte... Todo mundo fica preocupado, isso aqui é orgânico, mas isso aqui também tem que ser orgânico. Né? Exatamente. É bom que seja, né? É maluco que isso. Caminhe para aí. Além de tudo, independente do fator... Posso servir uma água? Você prefere com gás? Com gás, né? Além disso, perdi o fio da meada. Não, você estava falando do orgânico, que não é só o vinho, a uva também tem que ser orgânica. Os vinhos são melhores, né? A questão é que eles são mais saborosos. Por alguma razão que a gente não consegue entender, eles são melhores. Né? Você já degustou água com gás e sem gás com os vinhos? Não. Porque uma vez eu participei de uma degustação muito interessante e o resultado é o seguinte. Vamos fazer, você tem nojo do meu copo? Não. Então, a conclusão da degustação que eu participei dava conta, e eu participei disso, que Tem que cheirar? Não precisa cheirar. Quem cheira é o Frachino, meu amigo Chemo Kiakero. Ele é um grande amigo meu. A conclusão é o seguinte, para o vinho branco, a água sem gás é melhor. Vamos testar isso? Vamos. E curiosamente, ao contrário, nós não temos tinto aqui, mas o tinto era melhor com gás. Vamos testar para ver. Começa pela sem gás? Como você quiser. Toma um gole de água e toma um gole de vinho. Eu vou fazer a mesma coisa. Você tem nojo do meu copo? Eu não. Água sem gás é muito neutra, né? Não agride nada, né? Essa tem agulha, né? Vamos ver. Tem agulha, exatamente. Acho que o cérebro separa, assim, né? Para mim, não... Como eu gosto de água com gás, Você sabe que... Agora, sem dúvida, essa interfere muito menos. Né? A água sem gás interfere no caso do branco, não é? No caso do interessante branco. isso, não? Ela Bom, é neutra, né? Mas vamos tomar cada um a que prefere, não é isso? Luiz, eu sei que você não gosta que interrompa as suas entrevistas, né? Mas eu posso fazer uma interrupção? É porque o pensamento tem um caminho, né? Mas enfim. Mas segura esse caminho, porque agora nós vamos mostrar o nosso prato de harmonização, que a Ana Rita vai nos dizer o que é que combina com o salmão com batata sauté. Vamos ver? Vamos ver e comer. Vamos ver e comer. Ana Rita, então o Guigal Tavel Rosé até combina com o salmão e batata sauté.
Exatamente. E ele está de 88 por 78. Exatamente. É um belo de um vinho fabuloso, não é? Escolhemos exatamente esse Guigal, que é um clássico. É um clássico. Salvou muita França. gente na guerra, né? Tem uma história linda o Guigal, né? Tem mesmo. Aí, que esse rosé, ele combina super bem com o salmão, que é um peixe delicado, levemente gorduroso. Então, a gente achou que um branco era um pouquinho pouco. E um grande... um Pinot Noir já era um pouco demais por causa do salmão, então, né? ficamos no rosé. Bárbaro rosé. Ele é um ron feito com as clássicas uvas do ron, que é o Syrah, a Grenache, o Cinsault. Que beleza. Eu acho que é assim, vai ser uma combinação Vai harmonizar perfeita. perfeitamente. É diferente um pouquinho, diferente, não? Uma é. ideia diferente. Que bacana. Gente, então aproveite em todas as 40 lojas da Expand durante uma semana o Guigal Tavel Rosé de 88 por 78. Luiz, o que você achou desse Guigal Tavel Rosé que a Ana Rita sugeriu? Olha, a Ana Rita é muito competente, né? Ela está antenada com o que está crescendo muito. O Rhône está crescendo muito, né, no interesse geral. O Rhône para baixo, né? O Rhône norte, sul e o Languedoc. E o Languedoc, que eu sei que é um dos seus prediletos também, estão né? saindo coisas espetaculares. Acho que com essas alterações climáticas todas e preço também, é de onde saem vinhos de grande caráter. Aí, E lá eles não personalidade. têm aquela mordaça das AOCs ainda, não é Exatamente, isso? é. Estão podendo fazer várias coisas. Tem belas uvas locais, tem muita expressão de Syrah lá, enfim. E o Guigal um super produtor, né? Belíssimo produtor. Ô Luiz, eu queria que você... É mocap ou pode comer? Ah, não, pode comer, não é mocap não. Você achou que era mocap? Tem gente... Olha aí, faz favor. Esse aqui é um reblochon e esse aqui, vamos cortar com outra... Eu não achei que era mocap porque o cheiro do reblochon estava espetacular. E esse aqui é um chabichu, é de cabra. E aqui tem uma pera. Você sabe aquele ditado italiano, non fai sapere mai il contadino quanto é buono pera e formaggio. Ou seja, não deixe nunca o camponês saber como é bom a pera com queijo, porque aí vai aumentar, não vai ter mais pera, porque combina muito bem, né, a pera com queijo. Eu acho que o branco com o Cabral aí, com o Chevre, ficou bom, né? Cabral em espanhol. Ô Luiz, eu queria falar um pouquinho do prêmio Glupt, porque eu tenho aqui uma imagem que você vai gostar. Quer dar uma olhada? Frederica mais gordinha, uma menos gordinha. Deixa eu ver. O seu prêmio Olha que bonito. Bom. Esse é o prêmio Glupt? Um é do Rambert, produtor surpreso. Ó, Rambert ganhou o prêmio Glupt. Fantástico. Agora escolhe qual Frederica você quer. E Praça São Lourenço. E Praça São Lourenço ganhou o Glupt também. Você que fez toda. Não, é uma amiga de Santa Catarina. Ô, Luiz, foi sensacional esse dia, não? O Geoffroy recebendo o prêmio. O garoto ali do Praça São Lourenço, o Johnny do Praça São Lourenço. Que é um ótimo lugar. Como é que surgiu essa ideia do prêmio Glupt? Blog é lido, né? É lido e as pessoas interferem. Dão opiniões, né? Eu fiz um comentário uma vez e um cara achou ruim. Com certeza. Eu achei bacana. O leitor de blog é muito presente, né? O blog é interativo, de uma certa forma. E chegou no fim do ano, eu tinha tomado sei lá quantos vinhos, como você também. Pois é, uma loucura. No fim do ano 700 vinhos por ano. Aí eu pensei, vou chamar alguns vinhos como destaque, né? Não quer dizer que eles sejam tão melhores ou coisa, mas são vinhos que te impressionaram. E coisas que me impressionaram. Praça São Lourenço foi uma. Que é lindo o lugar, é lindo. É uma delícia beber vinho lá, né? E o seu programa. Ontem eu me reuni com a Frederica. Ah, é? A Frederica faz parte do júri? O júri somos eu e ela, né? É um júri rigorosíssimo. Rigorosíssimo, tem que ser unânime. E você ganhou o melhor programa de vinhos. Ah, você está brincando, Luiz? Puxa vida, deixa eu agradecer um Glupt especial. Olha aqui, gente, vamos pôr aqui um close um prêmio Glupt para o programa Celebre. O primeiro prêmio que o Celebre recebe. De uma série infinita. Eu vou ter que pôr na vinheta dele, de alguma maneira, vou ter que fazer isso aqui na vinheta. Muito obrigado. E envie meus cumprimentos a Frederico. Vamos fazer um brinde aqui. Que maravilha, Luiz. Com o Alvarinho.
Tá bom esse alvarinho, hein? Muito bom. Albarinho. A gente deve às importadoras em geral, como devem os americanos, um aumento da cultura vinífera, né, no Brasil. Isso é que eu acho. Os americanos também, os grandes importadores nos Estados Unidos, como Kermit Lynch, por exemplo, eles fizeram cultura. Né? O importador faz cultura, Pois traz coisas. Não adianta ler teoricamente, né? Como a gente lia 20 anos atrás. É verdade. Sobre o Rhône, lia sobre o Guigal. Cadê o Guigal? Não podia tomar, né? Não podia Agora tomar. tem. Agora tem. Então você... Né? São 15 mil rótulos, né, que a gente tem hoje à Você disposição. deve ter feito degustações como eu fiz, que a gente era um curso teórico de vinho, né? Você falava sobre a Cabernet Sauvignon e não E tinha. não tinha para tomar? Não tinha nem variedade. Não tinha variedade. Não se podia falar de terroir, né? Eu tomava Tarapacá, que era um vinho decente, né? Claro. E eu comentei com o Saul Galvão recentemente, falei, puxa, esse vinho era bom e agora não é bom mais. Ele falou, não é o vinho que deixou de ser bom, você que aprendeu mais de vinho em 20 anos. Mas é claro, a gente evoluiu. E a gente tem aquela memória, que a memória tem que ser analisada no perfil que você tinha. Exatamente. Você vai crescendo e você vai mudando. Então, as avaliações mudaram, mas mudaram porque os vinhos estão aí, né? Existe um esforço geral de melhora. Luiz Horta, tá gostando do queijo? Muito. Você sabe que é brasileiro esse queijo, Serra das Antas? Eu entrevistei aqui o pessoal lá que... Eles, inclusive, foram jurados. Você veja como é que o Brasil não sabe, o Brasil não conhece o Brasil. Lembra dessa música? Nós temos um produtor de queijo que faz 35 variedades de queijo e que foi jurado num concurso francês. Como é que é possível isso? Não é maravilhoso? Eles são muito bons. Eu tive muito lá, bons. Eu tive em Bueno Brandão. Você esteve lá? Tive lá. E que tal? É uma mini França, né? É a França possível, assim, né? Olha que bacana, tá do hein? lado aí, né? Precisamos marcar uma viagem juntos lá, vamos fazer uma matéria juntos, juntos, impecável, né? É impecável. Ô Luiz, me conta o seguinte, você trouxe a Jancis Robinson, eu aliás devo a você e a Suzana Barelli, que me deu uma entrevista outro dia. Você é o primeiro jornalista que eu entrevisto, ela foi a primeira jornalista, você é o primeiro jornalista. São pessoas que eu admiro bastante. E graças a... E vice-versa. E vice-versa. E graças à gentileza de vocês, vocês me puxaram no meio de uma turba de jornalistas que estavam numa degustação lá no Figueira Rubaiá. E eu consegui fazer um vídeo. Vamos rever esse vídeo da Jancis, que é muito simpático? É muito simpático. Okay, Jancis, talk something about Brazilian wines. I can tell you that I don't know enough about Brazilian wines at the moment because I haven't tasted more than about 7 since I arrived here a few days ago. But they are improving. Oh yes, definitely, definitely. You're not putting words into my mouth, are you? Então, Luiz, esse vídeo, ela é fenomenal, né? Ela é muito simpática. Ela logo falou, não ponha palavras na minha boca. Ela estava muito feliz aqui. Ela estava feliz comparando mesmo. com a vez anterior, que ela estava muito séria, ela estava muito feliz. Mas você levou a Jancis e o marido para comer puxada de bode? É verdade isso, Luiz? Mocotó. Bom, foi pedido deles. Foi pedido deles? Comida do sertão e a gente foi... O marido é crítico de culinária, crítico de né? restaurante, famoso e cuja cara não aparece também. E eles gostam. Aliás, eu fui tão grosseiro, um pecado. Porque não é pecado. Não é pecado, Kumara. Mas ele veio me comentar e eu achei que era um João Ninguém. A pessoa era... sai pra lá, depois te cumprimento. O meu negócio é com a Jancis. Fiz o vídeo com a Jancis, depois fui lá, como vai? Piacere, não, é nice to meet you e tal, aquela coisa, eu sou um ignorante, mal falo português, e o cara entendeu, falou, bom, mais um brasileiro na minha vida, né? Depois que eu vim saber que é um cara importante, né? Ele foi dono de um restaurante por 12 anos, chamado L'Escargot. L'Escargot? É um restaurante que marcou uma certa presença em Londres, inclusive com a carta de vinhos feita pela Jancis. Olha que ideia boa. Com muito já Mondave. Não existe mais? Não, isso tem 30 anos. O que tem o Mondave? Mondave deu uma grande força, foi como o vinho californiano entrou na Inglaterra, de uma certa forma. Ele foi muito generoso e tal. Mas eles gostaram da comida brasileira, essa comida tão rústica brasileira, desse mocotó? Ele tomou o caldo de mocotó com uma volúpia. É mesmo? Que bacana isso, não? Luiz, o vinho da sua vida qual é? É aquilo que a gente falou, é muito complicado, né? Porque o vinho da nossa vida muda, né?
Porque a nossa vida também muda. Em cada momento Qual que é o seu vinho. lugar favorito? Também muda. Também né? muda. O lugar favorito de hoje é o tal. Então, o vinho da minha vida era o Terreus 98 do Mariano Garcia, que é um ex-cenólogo do Vega Cecília. Do Vega Cecília, que depois fez o Alto PS. Fez o Alto, que é fabuloso. Mauro. Tem uma série de vinhos. E tem um sobrinho dele, né, que você me falou, que trabalha com ele. Tem os filhos, tem 2 filhos. Ah, os filhos. E esse vinho, para mim, foi a expressão de terroir. Assim, foi um vinho que quando eu entendi o que era essa história de engarrafar a paisagem. Né? Só que 3 semanas atrás, mais ou menos, eu tomei um Chateau Le Puy da minha idade, 1957. Chateau Le Puy. Que é um biodinâmico. Como é que chama? Jean Amorro. O casal Amorro. Ele é um doce de pessoa, não? São pessoas amadas. Eu acho que ele deve ter produzido esse vinho, porque ele já está com bastante idade. Ele tem 71 anos. Ele tinha 20 anos quando ele fez o Que vinho. lindo isso, Então ele estava ali, ele fez o vinho, a uva foi colhida no mês que eu nasci, mais ou menos. Nossa, setembro, Luiz, que coisa E essa emocionante isso, Luiz. Saiu do... Como é que foi? Qual é o seu sentimento com isso? Você beber um vinho da sua idade já é emocionante, né? Porque afinal de Você contas... estava nascendo e alguém estava em outro foi lugar fazendo atravessou vinho. tudo que você atravessou também. Então já seria, se ele tivesse ruim, já seria um belíssimo acontecimento. Exatamente. Vocês Só que passaram o ele mesmo fabuloso. período histórico, né? Né? E ele estava vivo. E ele estava vivo. Você estava mais vivo que ele? Não, ele está mais vivo que eu. Com muita Eu não acidez, acredito. a minha acidez já decaiu, meus taninos já estão... Você está mais polimerizado do muito que ele. mais, Então, que foi bárbaro. um momento... Então, acho que o vinho da minha vida é esse. Né? Vamos fazer um brinde ao Amorro, que Com eu certeza. gosto muito dele, o casal Casal simpaticíssimo. Simpaticíssimo. Você sabe que eu tive com ele, o Ramatiz fez uma pergunta na Feira Biodinâmica. Quer dar uma olhada no que ele Sim, respondeu? claro. Vamos ver? Revê-lo. Sim. Your story about your son, that you teach your son, and he didn't know, he didn't learn from school, only from yourself. Yes, because our father, grandfather teach us, and me and my son, and the knowledge, the family is in the bottom. Without oenologist, without technician, nothing. It's just the knowledge of the family. Fantastic, beautiful your story. Thank you very much. Ô Luiz, não é baba o Amorro? Quer dizer, o avô ensinou o pai dele ensinou ele ensinou o filho. Para que precisa da E o filho vai faculdade? ensinar o neto. E assim, Mas isso não é genial, com certeza, isso? com certeza. O meu pai dizia sempre, volete il progresso, ritornate all'antico. É uma frase baba, quer dizer, se você busca o progresso, você dá uma olhada no passado, porque não pode esquecer isso. É um conhecimento ancestral que vai passando, não precisa tanto de uma formação técnica, né? Luiz Horta, você sabe que foi um orgulho e um prazer muito grande ter tido você aqui, ter ganho o meu prêmio Glupt, que isso Merecido, aqui, merecido. puxa vida. A Frederica está vendo em casa. E eu vou fazer um brinde aqui à Frederica, então. Obrigado. Saúde! E agora uma promoção exclusiva para você. A mano de R$ 38,00, você compra uma caixa, ganha 10%, 2 ganha 20% e 3 ganha 30%. Entregue na sua casa. Olha, gente, até o próximo Celebre e aprecie com moderação, hein? Saúde! Não é demais? O Luiz é uma pessoa especialíssima. Eu considero uma das pessoas mais cultas aí do mundo do vinho. É um cara recluso, esquisito, fica lá escondido no seu apartamento, não quer sair para nada. E ele é muito arredio. Você imagina, essa entrevista, vocês não sabem, mas ele nunca tinha feito uma entrevista assim, gravado coisa na televisão, e na época era um estúdio. Hoje eu gravo aqui com meu celular e é tudo muito simples, mas naquela ocasião você ia num estúdio, tinha maquiagem, tinha iluminação, era um aparato que intimidava uma pessoa mais reclusa, como é o caso dele. E aí ele foi... E ele ficou nervoso, vocês podem até ver que ele mexe muito no guardanapo,
Você vê que ele está tenso. E o que vocês não sabem, que ninguém sabe, é que depois de ter feito toda a gravação e terminou, ele fez um ufa aliviado, falou: Didu, essa foi a primeira e última vez que eu gravei um programa, você nunca mais vai me ver numa situação dessa. Quase entrei em pânico. Nisso entra o diretor, que estava lá dentro da sala de edição, de gravação. Ele vem para o estúdio e fala: para, não desmonta nada, vamos gravar tudo de novo porque falhou o som. O Luiz quase desmaiou. O que vocês acabaram de ver foi a segunda gravação, gente. Você acredita? Bom, vamos em frente. O Dinho, lá do Queijo e Vinhos e Sushi, me escreveu agradecendo e tal, e me perguntou, gostaria de saber se os vinhos com tampas screw cap, aquelas de rosca, né? Se pode ser guardado como um vinho, pode ser guardado como um vinho de guarda, e se há diferença com um vinho que é arrolhado, como as rolhas normais, que sempre tive essa dúvida e gostaria, se você puder me ajudar. Aliás, essa coisa da rolha, eu gosto muito de mostrar em palestra. Pouca gente, por incrível que pareça, pouca gente sabe que a rolha é de uma árvore chamada sobreiro. E o sobreiro, isso aqui é uma casca de sobreiro. Ela tem que atingir essa espessura aqui, que demora 9 anos para você fazer uma colheita. O sobreiro é dos raros carvalhos, das raras espécies de árvore que você pode descascar e ela não morre, porque normalmente se você descascar uma árvore inteira, ela sucumbe. O carvalho Quercus sobers, que é esse aqui, o sobreiro, ele consegue reconstruir sua casca. Então, quando você visita um montado, que é o nome que se dá, você pode ver isso. Eu tive a oportunidade e trouxe de lá, quando eu visitei a APCOR, a Associação dos Produtores de Cortiça, eu trouxe de lá, olha que bacana isso, aqui tem uma rolha, ó. Olha só. Eles depois pegam isso aqui e põem numa máquina que vai tirando as rolhas. Não é demais? Eu levo isso sempre em palestra, porque muita gente não conhece. A cortiça, para quem não sabe, 1 centímetro cúbico de cortiça tem 40 milhões de moléculas de oxigênio. Quando o vinho guardado deitado se alimenta de oxigênio, não é o oxigênio de fora da garrafa, é o oxigênio da cortiça. Por isso que quando você pega um vinho com mais idade, você vê que uma parte da cortiça está embebida de vinho, a outra não. Isso foi o oxigênio que o vinho foi pegando de lá. Não é maravilhoso isso? Como é que a natureza pode produzir uma coisa dessa? Bom, a curiosidade é o seguinte: quando desenvolveram as cápsulas de screw cap, foi por uma questão de barateamento e era considerado apenas para vinhos jovens, que não poderia evoluir, o que na verdade não é muito correto. Eu fui falar com o meu amigo Rodrigo Mainardi, lá da Mistral, que é um craque nesse assunto, e ele comentou que o produtor famoso australiano, o Henschke, que você está vendo aí, eles comercializam o vinho deles, tem vinhos que já estão há 40 anos envasados e arrolhados com screw cap e que em perfeito estado. O Domaine de Beaumar também já tem vinhos já há 10 anos intactos. São vários chateaus franceses, inclusive, os famosos chateaus de Bordeaux, a maioria deles tem estoques em screw cap há anos fazendo teste, porque considerou-se que isso seria realmente uma tendência. Na minha opinião, nada substitui uma cortiça.
Mas de qualquer forma, o tempo tem mostrado que o screw cap pode funcionar muito bem. Eu me lembro de uma ocasião, numa feira da Mistral, num encontro Mistral que tem a cada 2 anos, a Quinta do Coto foi um dos pioneiros. Ó, o Carrilhão aí, hein? O Carrilhão também gosta de screw cap, pelo jeito. A Quinta do Coto, que era um dos pioneiros com screw cap, ele tinha até umas que tinham micro furinhos para tentar dar uma oxigenação, que é diferente, né? Porque, como eu expliquei da cortiça, o oxigênio que o vinho absorve é da cortiça, que veio das raízes, veio do solo, não é o que está no ambiente, é muito diferente. De qualquer forma, funcionava bem, mas ele acabou sucumbindo ao mercado português. Existem alguns mercados que são muito rígidos com isso. A Itália é o pior deles, não gostam de screw cap, e Portugal também. Aqui no Brasil já foi assim, está mudando. O Rodrigo me mandou também um artigo da Jancis Robinson, muito interessante, que eu não fazia ideia, de uma degustação que foi organizada por um Stephen Browett, da Far Witners, e também incluía os vinhos do Verger, do Quimau River e do Felton Road. Bom, eles fizeram uma degustação de vários tintos e brancos, em cortiça e em screw cap. E eram vinhos das safras de 2004 até 2019. Bom, você sabe qual foi o resultado? Degustação às cegas. Os brancos ganharam de 17-0 o screw cap em relação à cortiça, gente. Olha que surpreendente. E os tintos foi uma vitória também de 5-2 para o screw cap. Portanto, o tempo vem mostrando que funciona. Muita gente fala, olha, não é legal porque aquela cerimônia de tirar a rolha não é tão elegante. E uma ocasião, eu até vou pôr o vídeo aqui para vocês, é muito engraçado. Uma ocasião, a importadora Inovini, que é da Aurora, importadora Aurora, muito antiga, tradicionalíssima, eles trazem a Hardee's. A Hardee's é um gigante australiano de 80 milhões de garrafas ano, gente. Sabe o que é isso? Tudo em screw cap. E veio um dos Hardee's, o Bill Hardee's, que é uma simpatia de pessoa, e as tantas no almoço, o Beto Gerosa, um amigo meu, jornalista, vocês devem conhecer, o Beto Gerosa falou, mas só não acha que não tem charme abrir uma garrafa com screw cap? E o Bill Hardee's falou, tem sim, você quer ver? Dá uma olhada que engraçado. O Gerosa falou, não tem charme abrir um screw cap. O Bill falou, não, tem sim, você quer ver? Show us. Show the charm to open a... Would you like to share this bottle of wine with me, do you? Okay. Let's have O Gerosa falou, não tem charme abrir um screw cap. O Bill falou, não, tem sim, você quer ver? Show us. Show the charm to open a... Would you like to share this bottle of wine with me, do you? Okay. Let's have Muito bom, né? Foi um almoço delicioso, o Bill Hardee's é uma figura. Bom, a Cleia e o Aurimar, lá de Campo Grande, assistem sempre meu programa e me mandaram aqui assistir um podcast lá do Olavinho Cast, que eu fiz com o Ramatiz, eles gostaram muito. E lá nós contamos de um restaurante que nós tivemos, que foi um furunago, um bar de vinhos feito antes da época. Muito interessante. E eles então ficaram interessados em saber mais,
pediram para eu mostrar a carta de vinhos que a gente tinha. Vou procurar, eu procurei aí nos meus arquivos e encontrei. Vocês estão vendo aí um cartão que a gente distribuiu. Eu fiz uma inserção desse cartão postal, na verdade, que contava a história toda do suguruço, que era o macarrão que a gente servia a cada meia hora, e tinha um monte de antipaste a preço fixo, e a cada meia hora saía um tacho de macarronada. E é um molho de família, que a gente chama de suguruço, que mistura várias carnes, enfim, tem vídeo, já fiz vídeo, vou ver se eu acho o vídeo também da receita para pôr aqui. Mas de qualquer forma, a gente então, era isso, uma proposta muito avant-garde, não tinha cardápio, tinha uma carta de vinhos que a gente explicava cada vinho, muito simpático, muito legal, e ela queria ver mais detalhes, então tá aqui, estou pondo para você algumas fotos que eu fiz de pedaços dessa carta, só para você ter uma ideia. E esse cartão postal é uma foto minha dos meus filhos, porque nós é que atendíamos. E então eu contava de um lado a história do suguruço, e que a gente então estava abrindo esse restaurante, e aí mostrava, esses são os nossos garçons. Era uma coisa charmosa, nós encartamos isso na gula, meu amigo Ricardo Vieira de Moraes fez essa gentileza, e olha, foi um sucesso no início, e depois afundou, porque é uma ideia que era muito avançada para a época. Bom, espero que vocês tenham se divertido. Cléia e Aurimar, obrigado pela sua audiência, e espero um dia que a gente esteja juntos para contar várias histórias dessa experiência, porque a vida é legal pela experiência, a memória é boa para isso. Por isso que quando a gente vai ficando velho é legal uma coleção de slides na memória que vão passando, e quando o velho demora muito para lembrar ou confunde é porque tem muita informação arquivada, gente. Tenha paciência com os velhinhos, hein? Veja lá. Bom, vamos ver qual é a dica lá na Delacroix? Geoffroy, mon ami. Didou. Olha, essa cidra, eu sou grande fã. Eu queria que você... Em primeiro lugar, ela custa quanto? Então, essa cidra do Éric Bordelais, ela custa R$135. Tá. Olha que bom preço, não? É fantástico. O Éric Bordelais, ele foi educador na Champagne, ele fez durante muitos anos vinho da Champagne, e então ele trouxe tudo o mesmo cuidado, como terroir, a maneira de fazer uma bebida... champanhe de classe, ele aplicou o conhecimento para fazer cidra. Então faz uma cidra que todo, no mundo inteiro, na verdade, todo mundo tá querendo botar nas cartas. Ô Geoffroy, esse é aquele cara que pega as maçãs só quando cai, no momento que cai. Exatamente. São várias espécies de maçã. Espécies, que dá um trabalho melhor. Não, maior e melhor, né? Maior e melhor. Os dois. Exatamente. Que show! E normalmente isso aí numa carta se harmoniza com o que? Uma cidra? Então a cidra você pode harmonizar de várias maneiras. Pode harmonizar antes da refeição, como vinho aperitivo, mas funciona super bem com queijos. Isso com camembert. Com camembert, camembert, espetáculo. Acompanha super bem uma refeição também. Isso como um lombo de porco, por exemplo. Ah, boa ideia, porque maçã, né? Maçã com carne de porco é ótimo. Exatamente. Boa ideia. E até a sobremesa funciona super bem. Sensacional. Uma torta de maçã. Grande produto. Olha, inclusive para você dar de presente, porque é uma surpresa, preço ótimo, poxa. O preço é bom e que é incrível, que está em todas as cartas dos 3 estrelas no Michelin, está todo mundo querendo ter o Éric Bordelais, ele agora está super reconhecido como o melhor produtor da Almangière. Maravilha. Merci, mon ami. Delacroix é um show, né? O Geoffroy é uma simpatia, tem muito conhecimento, adoro ir lá. Bom, e qual será o vinho lá do portfólio da World Wine? Vamos dar uma olhada? Olá! Olha, hoje eu queria indicar para vocês uma preciosidade lá do portfólio da World Wine, que
que eu já falei para vocês, tem grandes coisas entre os orgânicos, biodinâmicos e naturais, não desfazendo dos vinhos convencionais, obviamente, mas eu queria falar hoje, destacar esse produtor da África do Sul. O Klein Constância é antiquíssimo, né? A gente fala em Novo Mundo, mas acontece que a África do Sul produz vinho desde 1600, é uma coisa maluca. Esse Klein Constância, por exemplo, foi fundado em 1685, pode imaginar? Um comandante da Cidade do Cabo, o Simon van der Stil, navegador, que acabou virando o comandante lá da Cidade do Cabo, que montou essa... Eu tive lá, tive a oportunidade de visitar, é sensacional a Cidade do Cabo e a África do Sul, é realmente bonito pra caramba, Cape Town. E olha, o que é interessante de lá? Esse Riesling aqui, ele não tem aquele excesso de petrolado, aquela coisa de lamparina, de querosene que a gente costuma sentir na maioria dos Rieslings. Esse aqui não, esse puxa mais pro cítrico, para maçã e, enfim, aquelas características de florais e também de pêssego, muito agradável, muito gostoso. E o Klein Constância, eles têm 75 hectares de vinhedos biodinâmicos, gente. Sabe o que é isso? É sensacional. Eles são famosos, ficaram muito famosos na época de Napoleão por causa daquele Vin de Constance, que era aquela uva, era feito com a Muscat de Frontignan, e que tomou conta das cortes, Napoleão, Maria Antonieta, invadiu lá pro Thomas Jefferson, enfim, Charles Dickinson, George Washington, um monte de personalidades da história tomaram esse Vin de Constance, muito famoso. E hoje o Klein Constância faz vinhos maravilhosos, brancos e tintos, e eu selecionei esse aqui para vocês, que é um vinho bem diferente, bem gostoso, mineral, aqueles solos, a coisa do biodinâmico mostra a expressão autêntica do terroir, né? Um vinhedo limpo e puro, equilibrado, que não teve nenhum tipo de interferência química e que também tem as fermentações espontâneas. Então é um fenômeno, é um vinho que merece você provar essa pureza e conhecer a expressão de um Riesling no terroir lá da África do Sul, Klein Constância, lá na Wood Wine. Olha, o André Luiz também me pede para falar de Brasil. O que eu posso dizer de Brasil? Eu tenho um vídeo do que é básico que tem Brasil e Uruguai. Eu vou dividir, essa semana eu ponho Brasil, semana que vem ponho o Uruguai. E na sequência alguns vinhos. É muito vinho, viu, gente? Eu sempre indico alguns, não é que eu estou indicando aqueles como sendo os melhores. São alguns muito bons, porque o melhor é o seu gosto que vai definir, não é verdade? Outro dia me perguntaram o que é um vinho bom, Didu? Olha, é complicado, porque o vinho bom depende da pessoa. Se o cara é um connoisseur, é um estudioso, é um problema, porque o vinho bom para ele depende de um monte de coisas, depende do gosto dele, da região de predileção, se a safra é boa, se o produtor tem o estilo que ele gosta, então é sempre mais complicado. Para as pessoas comuns como nós, não. Vinho bom é aquele vinho, primeiro, que não machuca o seu bolso, e segundo, que vai te dar muito prazer. Agora, tem um caminho para isso, tanto para um quanto para outro. O seu caminho é o conhecimento. Não, eu sempre digo, papai me falava, meu filho, o conhecimento não ocupa lugar. É maravilhoso isso. O cérebro da gente pode acumular muita coisa. Não é a inteligência artificial, é a nossa inteligência humana e material que é criativa e que é nossa, ninguém tira de você.
Então estude, viaje sempre que possível e deguste prestando atenção. A litragem não é beber muito, é prestar atenção no que está tomando e tente achar o direcionamento do seu gosto. São muitas castas de vinho que existem no mundo. Ache a sua. Você é mais Merlot, é mais Pinot Noir, é mais Sangiovese, é mais Tannat. Você é mais o quê? Tá certo? Então, vá atrás disso. Isso tudo só para falar para vocês que não estou indicando aqui os vinhos que eu mais gosto ou que são os melhores na minha opinião. A opinião não interessa, interessa a sua opinião. Por isso que eu não falo de nota, porque vinho não é pontuação, vinho é emoção. O vinho foi feito por alguém para o prazer de outro alguém. Você, no caso, é esse outro alguém. Tenha respeito por esse trabalho, curta com atenção e com prazer e vai aumentando o seu repertório de conhecimento, tá certo? Então vamos lá. O que é básico no mundo dos vinhos, por Didu Russo. Um oferecimento de Mistral, a importadora dos melhores vinhos. Decanter, a verdade do vinho. Santa Carolina. Nieto Senetiner. Gran Cru e World Wine, o vinho certo em qualquer momento. Olá, bem-vindo. Olha, você que começou agora no mundo do vinho, eu devo dizer o seguinte, não tenha preconceitos, a gente deve aproveitar e experimentar, porque nós estamos formando o nosso gosto e nós precisamos conhecer. Nós temos a sorte de viver aqui no Brasil, que além de ser produtor de vinho, tem vinhos de toda a parte do mundo. Eu selecionei, obviamente, os países onde a gente tem mais aptidão, mais gosto, onde o brasileiro se encontrou melhor e separei isso em alguns capítulos. Hoje eu vou falar para você o que você deve esperar quando você compra um vinho brasileiro e quando você compra um vinho uruguaio. Isso é o que nós vamos tratar nesse capítulo. Bom, quem vive aqui no Brasil tem essa sorte, nós temos uma diversidade muito grande. Em São Paulo, por exemplo, existem mais de 30 mil rótulos diferentes à venda. Isso não é comum no mundo todo, não. Normalmente, países que são produtores de vinho, eles tomam o seu vinho, é difícil encontrar vinhos de outra parte. Mas no Brasil é diferente, porque no início nosso vinho era muito rústico e as pessoas queriam vinhos melhores. Mas isso agora mudou. O Brasil, por exemplo, você deve encontrar coisas maravilhosas hoje se você for atrás aí nos mercados, nos supermercados, nas lojas, até os importadores também vendem vinhos brasileiros. O vinho brasileiro no Brasil, que é líder de mercado, é aquele vinho simples que a gente conhece como vinho de mesa, que são os vinhos de garrafão, que agora estão vindo em garrafa também e estão ganhando um certo status. Eles são os líderes de mercado. E existe uma explicação para esses vinhos serem tão populares, porque no Brasil o vinho chegou lá atrás, em 1532, por Martim Afonso, que arriscou plantar em São Vicente as vinhas que trouxe de Portugal, que não deu certo. Aí o vinho sobe para São Paulo, onde hoje é o bairro do Brás, que chama Brás por conta do Brás Cubas, que inclusive teve o primeiro vinhedo e fez o primeiro vinho comercial no Brasil, que chamava-se Brás. Também não funcionou. Ele rumou para Jundiaí e São Roque, onde até hoje existem muitos vinhos de vários tipos. E o que aconteceu é que as viníferas não funcionavam bem, porque aqui um país tropical gerava doenças com tropicais, fungos, coisas que não se conhecia. E então acabou se adaptando às uvas de mesa, aquelas uvas que a gente conhece como Isabel, Concorde, essas uvas que normalmente a gente compra para comer. Mas o grande impulso aconteceu, na verdade, no século XIX e XX, no Rio Grande do Sul, com a imigração italiana. Naquela ocasião, a Itália estava numa crise econômica fantástica e Dom Pedro II resolveu
fazer, não doar as terras, mas ele era como se fosse uma doação, porque era para pagar a perder de vista, e oferecia então a possibilidade para italianos, foi até anunciado em jornais da Itália na época, e o pessoal lá, com aquela dificuldade que enfrentava, tinha o sonho de vir para uma terra nova, fazer América, né? Fare América. E assim veio muito italiano para cá, atrás de ter sua própria terra, sua propriedade. Existem ainda remanescentes dessa ocasião, como é o caso do vinho da Miolo, lote 43, que é o lote remanescente dessa época. Isso aconteceu muito, especialmente em Bento Gonçalves e Garibaldi. Bento Gonçalves, na época, chamava-se Princesa Isabel, e Garibaldi era conhecida como Conde de. Olha que coisa interessante, né? Bom, se você visitar ali a região, tem o Museu do Imigrante, você vai ver como foi a vida dura dessa gente que recebeu a terra, mas era uma mata, eles tiveram que desbravar, imagina, sem ferramentas, uma saga realmente, o que esse pessoal passou para ter hoje essa maravilha que é o Rio Grande do Sul. Bom, embora o Rio Grande do Sul represente cerca de 90% de todo o vinho fino brasileiro, o Brasil hoje tem 10 regiões produtoras de vinho. Além do Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina, tem o Paraná, São Paulo produz vinho, Minas Gerais produz vinho, Espírito Santo, o Mato Grosso, Goiás, Pernambuco, Bahia, o Centro-Oeste, o Nordeste. É um festival. De São Paulo para cima, se caracteriza a dupla poda, que se conhece, que é quando você faz uma poda no início da floração, em janeiro, por aí, quando as videiras começam a dar os seus brotos, e para evitar que essas uvas fiquem maduras no verão, onde tem muita chuva, faz essa poda, a videira toma um choque, se recrudesce e volta a brotar no inverno, por volta de junho, maio, junho, que é época de seca. Então, nessas regiões de São Paulo para cima, normalmente se usa dupla poda com grande sucesso, exceto lá no São Francisco, onde lá não para de produzir, uma videira lá produz naturalmente 2 safras por ano, e ela também sofre um sistema de condução muito próprio de lá, que você podando e cortando a irrigação, a videira ela hiberna, ela acha que é inverno. Então algumas fazendas, como o caso do Rio Sol, eles têm 25 parcelas e a cada 15 dias tem uma colheita. Olha que maluco isso. Você sabe que um enólogo normalmente é medido pelo número de suas colheitas. Esse é um jargão entre eles. Quantas colheitas? Fulano já fez 30, fulano está em 40 colheitas. Normalmente um enólogo atinge 40 colheitas, já está coroa, está velhinho. Mas se ele trabalhar um ano lá na Rio Sol, ele vai fazer as 40 colheitas num ano só. Uma coisa muito interessante. Bom, como ia dizendo, o Brasil hoje tem brancos e tintos que estão num nível espetacular de qualidade, inclusive alguns com qualidade suficiente para arrebatar grandes prêmios. Imaginem que o interior de São Paulo, a vinícola lá em Espírito Santo do Pinhal, a Guaspari, abocanhou a desejada medalha duplo ouro, quando você atinge acima de 95 pontos no Decanter World Wine Award, que é considerado hoje o concurso mais sério da revista Decanter, que avalia centenas de vinhos às cegas, divididos pelas regiões, com degustadores apurados, Master of Wine, Master Sommelier, só gente qualificada, e esse vinho, que é um Syrah de dupla poda, abocanhou esse prêmio alguns anos atrás. Agora, recentemente,
A Zanotto, que produz o Pérgola, o vinho de mesa, montou uma nova vinícola lá em Campos de Cima da Serra e conseguiu já no 3º ano de um Sangiovese sem madeira, chamado Zanotto, que é o nome da família, abocanhou também uma medalha de ouro. Não foi duplo ouro, mas foi ouro, o único ouro que o Brasil ganhou nesse ano com um vinho brasileiro. Ou seja, hoje você ter preconceito com o vinho brasileiro é uma coisa totalmente injustificável. Nós temos excelentes vinhos, excelentes exemplares, e para você saber um pouco do vinho brasileiro, você deve provar. Nós temos vinhos em várias faixas de preço e de qualidade, vinhos de volume que são mais baratos, vinhos artesanais excelentes. E o que é importante saber, a tipicidade do vinho brasileiro normalmente oferece um toque terroso e uma coisinha assim, tipo de casca de mexerica, que é muito comum. A maioria dos produtores, justamente olhando o mercado, busca fazer um vinho mais internacional, um vinho que seja com um perfil um pouco chileno, que é a preferência do brasileiro hoje. Mas nós já temos inúmeros vinhos com personalidade, respeitando o seu terroir, a sua vocação, que é de um vinho fresco e frutado. Esse é o perfil do vinho brasileiro. Muito embora a grande presença da etnia italiana seja tão grande aqui, a nossa viticultura priorizou também, por uma questão de mercado, as castas francesas. Mas existem algumas exceções. Bom, se você olhar o Brasil de norte a sul, nós temos os seguintes perfis de vinho. Os vinhos lá de Pernambuco, da Bahia, são vinhos com estrutura, com frescor e destaque para Syrah, mas você encontra também Cabernet Sauvignon, tem Pranillo, Touriga Nacional, e nas brancas você tem Chenin Blanc, tem Verdejo, tem Moscato, bastante Moscato, e a região produz excelentes espumantes a bons preços. A região centro-oeste também se caracteriza pela Syrah e pela Sauvignon Blanc. São castas que se adaptaram excelentemente bem com a dupla poda, mas está surgindo novos experimentos com outras castas. Bom, você tem também exemplos de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Pinot Noir, Chardonnay, Viognier, a gente encontra de tudo. Se você for para Santa Catarina, que é um capítulo à parte, porque eles têm lá os vinhedos de altitude, a mais de 1000 metros de altitude, e foi chamada de Medoc brasileira pelo Os Clarke, um crítico inglês que esteve lá, se encantou com os vinhos, e lá você encontra grande frescor e elegância. São vinhos muito interessantes. Nos brancos você tem o Sauvignon Blanc, o Chardonnay, os Moscato, a uva Goethe, que é uma uva de origem italiana, tem inclusive uma indicação de procedência, e você lá encontra bastante casta italiana também, muito interessante, Ribola Gialla, Garganega, Lagren, Rebo, Pignolo, Montepulciano. É um estado que está fazendo vinhos muito finos, espumantes muito elegantes, e estão ganhando muito mercado. Experimente os vinhos de altitude de Santa Catarina, que você vai gostar. O Rio Grande do Sul, que tem quase 90% da produção de vinhos brasileiros, tem uma enorme diversidade de castas e estilos. E lá se encontra, lá é a primeira DO brasileira, é lá, que é Vale dos Vinhedos, que prioriza para as tintas a uva Merlot e para as brancas a Chardonnay. Lá você tem excelentes espumantes, tem brancos, tem tintos, e uma concentração muito grande ali na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves. Mas você tem também Campos de Cima da Serra, que é a região com maior altitude do Rio Grande do Sul, que ela é quase divisa com Santa Catarina, vai de 850 a 1000 metros a altitude lá dos vinhedos. Os municípios de Campestre da Serra, Monte Alegre dos Campos, Ipê, Vacaria. Você tem a Serra do Sudeste, que é Encruzilhada do Sul, Pinheiro Machado, Candiota, que
Muita gente trata a candiota como campanha gaúcha, mas ela pertence à Serra do Sudeste. E a Serra do Sudeste, que é a região mais vitícola do que vinícola, porque tem muita gente produzindo uva, mas levando a uva para outros lugares para fazer a vinificação, você encontra de tudo por lá também, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, mas merece destaque os esforços que estão sendo feitos com Taná, Touriga Nacional, Alicante Boucher, Antelota, enfim, tem as castas brancas também, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris, ou Pinot Grigio, como se diria em italiano, e a Campanha Gaúcha, a região da Campanha Gaúcha, que é ali colada com o Uruguai, e você tem também os destaques com Cabernet Sauvignon, Merlot, Taná, as italianas Sangiovese, Nebbiolo, Teroldego, e o destaque nas brancas, que é a Sauvignon Blanc, a Chardonnay e a Riesling Itálico, além da Moscato. Moscato está sempre presente. Enfim, há de tudo hoje no vinho brasileiro, os vinhos de mesa, os vinhos simples de volume, os vinhos da faixa média, vinhos top, vinhos de muita classe, vinhos orgânicos, vinhos biodinâmicos, vinhos de vinificação natural, que hoje é uma tendência entre os artesanais. Enfim, eu devo dizer que nessa faixa de vinhos baratos importados, o nosso vinho de entrada das grandes vinícolas são infinitamente melhores do que você encontra por aí nesses clubes de vinho que vendem vinhos com nomes muito bonitos, rótulos muito bonitos e que são vinhos de R$30. Esse vinho, para custar R$30, teve que custar na origem perto de €1. €1 são R$6 e pouco. Você não dá para comparar com um vinho brasileiro de R$30, R$40, que são esses vinhos de entrada, que são praticamente uma categoria diferente. Seria como comparar um vinho de R$50 com um de R$250. São categorias diferentes. Portanto, não tenha dúvida, até 50 paus você priorize os vinhos brasileiros de entrada, que vai se dar muito bem. E você tem, como eu disse, vinhos brasileiros em toda a faixa de mercado, com ótimos exemplares. Experimente e tenha atenção com esses vinhos, não tenha preconceito, porque não tem o menor cabimento hoje. Nós estamos num dos melhores momentos que a vitivinicultura brasileira já teve. Experimente que você vai se dar bem. Bom, visto isso, algumas indicações aqui para você. Por exemplo, na Mistral você tem 3 vinhos muito bem feitos, brasileiros, pelo meu amigo Luiz Henrique Zanini, que é um craque, e ele tem essa linha, ele tem o Era dos Ventos, que você encontra, você digita Era dos Ventos, tem várias pessoas vendendo, eu acho que ele não tem um representante oficial. Na Mistral ele tem a linha Valontano, que é uma vinícola que era do sogro dele, e como ele faz com a mulher, então hoje é dele, ele assumiu tudo lá e deu vida nova ali, ele e a sua mulher, um casal maravilhoso. Ele tem a bom preço, R$129, ele tem um Taná, que é um show de vinho, o Merlot dele muitíssimo bem feito, e o Cabernet, que são vinhos longevos, são vinhos que vale a pena você guardar. Ele tem também os espumantes dele, da linha Talise, ele tem esse Talise Brut, que é maravilhoso, lá na 20 vinhos, e tem o Pinot Noir, a 116, é uma das grandes compras, um Pinot Noir bem honesto, bem sincero. Tem também o espumante rosé do Talise, que é uma delícia. Talise é o nome da esposa. Eu, inclusive, gravei um vídeo uma vez numa feira da Mistral, num encontro Mistral, onde ele conta, eu estava com o Ciro visitando alguns produtores e gravando o vídeo, e ele conta que foi o Ciro que deu a ideia do nome, porque ele ia lançar uma linha diferenciada lá na Valontano, não sabia o nome, e o Ciro falou, por que você não põe o nome da sua mulher?
que você gosta tanto, está sempre homenageando. O Zanini é também um poeta, né? Os vinhos dele costumam vir com uma poesia atrás, no contrarrótulo, e você está vendo aí, estou pondo um para você, e o Ciro falou, põe o nome da sua mulher, que é Thalise, e a Thalise foi homenageada, o Zanini ficou feliz, a Thalise também, é um nome muito próprio, muito legal. O Sauvignon Blanc dele também é uma delícia, imagina, um vinho de R$ 94,90, não machuca o bolso de ninguém, um vinho de muita qualidade. Hoje é difícil fazer um vinho dessa qualidade por esse preço, viu, gente? Não se iluda. Queria indicar também na Wood Wine, os Sacramentos Vinifé. Esse vinho é o vinho mais premiado hoje no Brasil, terceiro ano consecutivo eleito o melhor vinho brasileiro pelo Descorteados, pelo Guia Adega de Vinhos. Olha, um espetáculo, a linha toda da Sacramentos Vinifé, do Jorgito Donadelli, um cara sensacional, veio do ramo de calçados e acabou entrando no vinho em memória a um sonho do pai, que falava da avó, que cultivava, fazia vinho lá na Itália, e quando cozinhava aqui no Brasil estava sempre tomando um copinho, e ele acabou entrando no vinho, e com a ajuda do craque Alejandro Cardoso, outro amigo meu, um enólogo uruguaio, que veio dar uma rejuvenescida aqui nos vinhos brasileiros, e hoje vinifica para 40 produtores que não têm sua vinícola, mas tem uvas. A EBV do meu amigo Alejandro Cardoso faz essas maravilhas. Esse Sabina é um show, vem melhorando ano a ano, é vinificado em parcelas distintas, em sistemas distintos e com leveduras distintas, procurando as principais características que eles procuram nesse vinho. Recomendo com muita alegria. Tem também o Sauvignon Blanc dele, já mais em conta, 159, porque o Sabina está 418, ficou famoso. As pessoas falam, pô, mas por que ficou caro? Vinho é o seguinte, o vinho, o que deixa um vinho caro é a divulgação de qualidade dele, o reconhecimento público de sua qualidade versus a sua oferta. A produção é pequena, a qualidade é alta, a divulgação é alta, o preço sobe, não tem isso com qualquer coisa, não é? Então, lamentavelmente é assim. O Sauvignon Blanc é uma delícia, ele tem também essa linha toda do Antonella, que é uma delícia, são espumantes deliciosos que você vai adorar, recomendo. Olha, R$ 99,00 lá na Wood Wine. Tem também o Chenin Blanc, tem, enfim, uma série aí de produtos da Sacramentos Vinifé que eu recomendo a vocês. Recomendo sempre, é um cara fenomenal, que é o Rubem Ernesto Kunz, já falei várias vezes dele. Mas o Rubem Kunz, olha, o Carrilhão também gosta muito dos vinhos da Rua do Urtigão, desse cara que se emociona ao falar dos seus vinhos, coroa como eu, depois de maduro, um médico radiologista muito reconhecido, resolveu resgatar aí as origens do seu avô, tudo, e ele tem um talento, esse cara, porque o vinho depende muito, o vinho reflete muito quem faz. Estou falando de vinho artesanal, né, gente? Não é vinho de volume, que obviamente o enólogo tem que ter controle absoluto sobre tudo. Os vinhos naturais, artesanais, não naturais, mas os vinhos artesanais, sejam naturais ou não, eles têm sempre essa coisa, eles refletem a personalidade de quem faz, porque existe uma relação. Se a minha mulher fosse viva, ela certamente ia dizer alguma coisa que a gente não consegue entender direito sobre a energia que existe nisso, né? A vitis, que o nome já diz, vida,
ela tem a uva se transformando num vinho para o nosso prazer, para a nossa saúde, para a nossa alegria. Ela gera uma comunicação inevitável com a energia de quem está fazendo, com vontade de querer acertar, de querer tirar o melhor daquela fruta. E o Rubem tem isso, os vinhos dele têm isso, recomendo. Aliás, como recomendo também a Lisette, que foi uma das inspirações do Rubem Kunz no passado, antes dele começar. A Lisette Vicari é um show. Os vinhos dela são um show sensacional, um melhor do outro. Ela e o filho, que hoje o filho está assumindo tudo lá, que tem muito talento. E eu gosto muito do Isabela. Antigamente chamava Isabelão, depois que ela teve uma netinha chamada Isabel, passou a chamar de Isabel. É uva Isabel, bem feita, é sensacional, tem que experimentar os vinhos da Lisette. Indico também outro que foi inspirador do Rubem Kunz, que é o Eduardo Zenker, da Arte da Vinha, um cara talentosíssimo, fazendo coisas com muita personalidade, mesmo exemplo do... Aliás, para mim é o enólogo mais criativo que o Brasil tem, chama-se Eduardo Zenker, é minha opinião pessoal. Prove esse, Descorteados escolheu em 2023 como o melhor tinto do Brasil. Chama-se Francamente Frank. Que tal o nome do Cabernet Franc dele? A Arte da Vinha. Procure esse vinho, você vai gostar. Eu indico também da Miolo dois vinhos deles que eu acho que é o que eles fazem de mais sincero, que é a linha Wild. Tanto o Trebbiano, são vinhos com a fermentação com as próprias leveduras. Um vinho que, embora os vinhedos não sejam orgânicos, ele não adicionou nada nesse vinho. Então, resulta em vinho muito bem feito, muito gostoso, com a tipicidade da casta. Esse aqui é uma beleza, o Trebbiano, R$ 80, R$ 79,90 no site deles. E o Gamay, deles foi o primeiro Wild, é um sucesso, um vinho maravilhoso, R$ 68,90. Faz um sanduíche com frios, com uma mortadela, por exemplo, um pouquinho de manteiga, tira o miolo, um pão bem fresquinho, crocante, e toma uma tacinha bem refrescada. Não é para tomar gelado, é refrescado. Aliás, não se diz gelado. Gelado é uma coisa que virou gelo. O vinho é refrescado. Então, tome esse miolo Wild de Gamay a uns 12 graus, não é gelado. Você vai ver temperatura de vinho branco. Você vai ver que espetáculo, fica uma delícia. Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que tenham gostado. Tome uma taça por refeição, vai por mim, faz bem para a digestão, para o coração, para o seu espírito. Semana que vem estou de volta, hein? Saúde!